Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando mais uma vez no final de um ano e nos preparando para receber um novo ano. Eu espero que na sua autoavaliação do ano, o seu relatório seja positivo. E para que você tenha um novo ano melhor ainda, eu quero compartilhar com vocês o tema Campeões de Cristo para o Novo Ano, baseado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 13, que diz assim: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nós, brasileiros, somos apaixonados por esporte. Mas, infelizmente, o esporte hoje é muito mais de um grupo seleto do que da maioria das pessoas. A maioria das pessoas gosta de esporte, mas não pratica esporte. A maioria prefere viver uma vida sedentária. Como o esporte está cada vez mais elitizado, ele se transformou numa indústria pesada. O francês Kylian Mbappé, com seus milhões de dólares, quem o diga. Phil Mickelson no golfe. Michael Jordan até hoje é lembrado como o gigante do basquete. O maior maratonista do mundo em 2022, Eliud Kipchoge, são apenas alguns nomes que ficaram conhecidos no mundo e alguns multimilionários por causa do atletismo. É impressionante isso. Porque o esporte, embora a maioria não pratique, nos seduz tanto? O que tem o esporte que não existe uma única pessoa que não se emociona ao ver um atleta no pódio recebendo um troféu ou uma medalha? Quem não fica arrepiado quando vê o time do coração dando a volta olímpica com a bandeira nas costas? Quem não gosta de ver a bandeirada do automobilismo dizendo que a corrida acabou? Ou quem não gosta de ver um corredor com o peito estufado contra a fita que marca o fim da corrida e o seu atleta predileto ganhando a corrida na frente dos outros? Nós nos emocionamos porque o esporte acontece no campo delimitado, no espaço delimitado. O esporte é uma pequena amostra do que é a vida. O esporte é uma pequena amostra de como nós devemos viver a vida cristã. Por quê? Porque no esporte nós aprendemos solidariedade. O esporte é um lugar onde aprendemos submissão. Não existe um único atleta que dê certo se ele for insubmisso. Ele tem que aprender a ser submisso ao técnico. Ele é submisso ao massagista. Ele é submisso ao médico. Ele tem que aprender a ser submisso. Ele tem que ser submisso à regra, ao preparador físico. O esporte é uma pequena amostra
do ministério que precisamos realizar para Deus, porque no esporte se aprende disciplina. Disciplina alimentar, disciplina para dormir. Eu duvido que o jogador francês Kylian Mbappé, antes de um jogo importante, fique assistindo um filme na TV ou se divertindo na balada até de madrugada. Ele se disciplina para aquele jogo. O esporte é um espaço onde se aprende o gosto amargo da derrota e a nobreza da vitória. No esporte nós aprendemos a nossa própria limitação. É a limitação do tempo que tem que ser vencido. O esporte é um lugar onde nos vemos não como deuses, mas pequeninos e limitados. Porque aquele 1 segundo que o nadador precisa derrubar do seu tempo vai lhe custar o ano inteiro de treino e de sacrifícios enormes. O esporte é um espaço que nos auxilia a manter o corpo em harmonia. Nenhum atleta é bom se a cabeça dele estiver em outro lugar. É a harmonia do músculo com a harmonia mental. Mente sã e corpo são. É preciso haver uma harmonia total do nosso ser. É no esporte que se aprende isso. O esporte nos ensina a ser pacientes. O primeiro item que você aprende no esporte é a respeito da paciência. E são exatamente esses exemplos que o apóstolo Paulo nos dá em sua segunda carta a Timóteo, no texto que nós acabamos de ler, quando ele fala sobre o ministério cristão. Quando escreveu sua segunda carta a Timóteo, Paulo já estava idoso, provavelmente se encontrava preso numa masmorra escura e úmida na cidade de Roma, de onde ele não espera sair, a não ser para a morte. O seu trabalho apostólico já está concluído, tanto que ele pôde dizer: completei a carreira. Agora, no entanto, compete-lhe tomar providências para que depois da sua partida a fé seja transmitida sem se contaminar genuinamente às gerações futuras. Assim, ele transfere a Timóteo essa importante missão. Nas duas cartas de Paulo a Timóteo, observamos claramente esta intenção de Paulo. Cabe a Timóteo preservar a qualquer preço o que recebeu, transmiti-lo a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar a outros. Aqui, em 2 de Timóteo, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 13, especificamente, Paulo enfatiza a importância de doar-se pela causa do Evangelho. Uma vez que o Evangelho que Paulo estava pregando não foi invenção dele, mas foi confiado a ele pelo próprio Cristo, e agora, com a autoridade que recebeu de Cristo, ele o confia a Timóteo, que por sua vez deve confiá-lo a homens fiéis, que por sua vez sejam idôneos para confiar a outros. Este é o segredo do Evangelho, quer dizer, de Cristo a Paulo, de Paulo a Timóteo, de Timóteo a homens fiéis, dos homens fiéis a outros, até chegar nos nossos dias como a autêntica palavra de Deus. A partir daí, Paulo faz uma abordagem da importância do ministério cristão, usando algumas metáforas, das quais eu quero destacar apenas 3. Ele fala sobre o soldado dedicado, o atleta sujeito às regras, que eu já falei bastante sobre isso na introdução, e a terceira metáfora é do lavrador diligente. Este texto é muito rico. Eu não tenho condições de abordar todos os detalhes. A minha intenção foi apenas contextualizar vocês com o texto para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer nesse tempo tão importante por estarmos nos preparando para a chegada de um novo ano. A grande pergunta que eu quero fazer é a seguinte: e no campeonato da vida, para sermos campeões de Cristo na vida cristã, como é que nós nos preparamos? Deus nos chamou para sermos campeões e nós não podemos fracassar. Se a Igreja do Senhor vai vencer no ano novo, nós precisamos de um time de campeões. O reino de Deus é o único lugar
que não admite fracassos. O cara pode fracassar como empresário, como professor, como comerciante, como estudante, mas no reino de Deus nós não podemos fracassar. Se nós fracassarmos, milhares de pessoas vão para o inferno e nunca mais sairão de lá. Por isso precisamos nos preparar para sermos os campeões de Cristo na vida cristã. Você me pergunta, Pastor Carlos, como ser um campeão de Cristo diante de tantas lutas e dificuldades? Deixe-me lhes dizer como. Em primeiro lugar, para um campeão ser campeão, o preparo é mais importante do que o campeonato. É verdade que existem grandes atletas que são dotados de uma capacidade única. Michael Jordan, no auge de sua carreira no basquete, ele voava. Tiger Woods era certeiro e preciso no golfe. O Pelé, quando driblava, tinha um jeito só dele. O Roberto Carlos tinha uma força quando chutava a bola que parecia que não vinha dele. Nós os invejamos. Achamos que esses campeões são dotados de uma capacidade que nós não temos. Mas sabem o que eu aprendi analisando a vida desses campeões? Eu aprendi que aqueles que tiveram sucessos e foram vitoriosos naquilo que fizeram, não foi o que eu vi no campeonato que era importante. Foi o que eu não vi. O preparo é mais importante do que o evento em si. O evento em si é apenas um detalhe se estivermos preparados. Quando o atleta, quando o músico, quando o astro finalmente desponta como campeão naquilo que está fazendo, saibam vocês que foram anos e anos de lutas e de sacrifícios enormes. Dizem que o Ayrton Senna morou durante muitos anos na Inglaterra, e lá na Inglaterra ele era conhecido como corredor de chuva. Porque todas as vezes que ele estava treinando e chovia, e todos fugiam da chuva, ele pegava o seu carro e passava 8 horas treinando debaixo de chuva. Por quê? Porque quando ele estivesse num campeonato decisivo e chovesse, ele já estava preparado. Você sabe o que separa o ordinário do extraordinário? É um pequeno prefixo, extra. Você sabe o que separa um pai comum de um pai extraordinário? É um pequeno extra que ele gastou com seu filho. Você sabe o que separa um bom cristão do mau cristão? É um pequeno extra que ele gastou com Deus. O evento em si é apenas a ponta do iceberg. O que aconteceu por detrás, nós não sabemos. Muitas vezes, nós nem desconfiamos. Você vê um pastor chegar num culto e pregar, você imagina que ele sentou apenas uns 30 minutos e rabiscou o que ele ia dizer. Você não sabe o que ele passou. O tempo que gastou com pesquisas, meditações, orações, para falar apenas alguns minutos, para adorar a Deus através da edificação de vidas. Você vê alguém fazendo alguma coisa para Deus e diz, eu quero isso para mim, e não tem ideia da experiência da pessoa. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e digo, eu quero isso para a minha vida, mas eu não tenho ideia das perseguições, dos problemas, das dificuldades que Paulo enfrentou, das horas que Paulo passou em jejum e oração, buscando a Deus para desenvolver o seu ministério. Para um campeão ser campeão, não é o evento em si que vale, mas é o preparo antes do evento. Eu quero lhes dizer que todos nós somos chamados para sermos campeões de Cristo. Por isso precisamos nos preparar. Através do estudo da Bíblia, da oração, da comunhão, do amor ao próximo, tudo isso, na verdade, é o preparo para um evento maior. E esse evento maior é o dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Estaremos face a face com o Senhor. E o que estamos fazendo aqui? Estamos esquentando as turbinas. Estamos flexionando os músculos espirituais. Estamos sintonizando a nossa atenção para aquele grande dia, que nós nos sentaremos ao redor
de uma mesa, ao lado de representantes de todas as nações da terra. Será servido às bodas do Cordeiro, e na cabeceira da mesa estará o próprio Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está preparado para esse grande dia? As suas ações, atitudes, estilo de vida, frutos, postura no reino de Deus confirmam isso. Só os campeões na vida cristã estarão lá, porque lá não é lugar de derrotados e fracassados. Lá é lugar de campeões. Em segundo lugar, o verdadeiro campeão não é o que ganha, mas o que supera os seus limites. Muitas pessoas vivem frustradas, vivem ansiosas com a vida, porque vivem competindo com pessoas que nem sabem quem são. Eu quero ter o melhor carro do que ele, eu quero ter a melhor roupa, a melhor casa, a maior igreja. Nós vivemos eternamente frustrados. Nós vivemos eternamente angustiados. Você sabe qual é o ensinamento mais lindo na Bíblia Sagrada? É que Deus não nos pede para servir a Ele com a força de Paulo. Deus não nos pede para amá-lo com o amor de João. Deus não nos pede para sermos zelosos, como foi Moisés. Mas Deus nos pede para amarmos a Ele com as nossas próprias forças. Deus nos pede para servirmos a Ele com as nossas próprias capacidades. Você diz assim, Pastor Carlos, mas a minha é pequenininha, nem se compara com a capacidade de algumas pessoas que eu conheço. Deus prefere que você não se compare a ninguém. Sirva a Ele com as suas próprias forças e vença os seus limites, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Em terceiro lugar, os campeões são movidos por alvos. Os campeões são movidos por alvos. Deixe-me lhes dizer um negócio. Nenhum atleta se esforça sem um alvo definido. Ele tem um objetivo específico. É um campeonato a ser ganho. O objetivo dele é chegar à Copa do Mundo, é se destacar numa competição, e para isso ele disciplina o seu corpo. O apóstolo Paulo dizia assim, eu esbofeteio o meu corpo, eu não estou esmurrando no ar, eu estou disciplinando o meu corpo à servidão, para que, ensinando eu próprio não venha a ser desclassificado. Deixe-me lhes dizer o seguinte, você sabe por que a maioria de nós não chega a lugar nenhum? Nós não sabemos para onde vamos. Você sabe por que a maioria de nós não tem vitória? Nós não estamos disputando nenhum campeonato. Você sabe por que não temos alvos? Porque não temos nenhum objetivo. Para alguns, tanto faz como tanto fez. Ler a Bíblia ou orar. Frequentar uma igreja ou não. Se entregar a Deus ou não. É por isso que o autor de Hebreus diz assim, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos ter alvos. Nós adultos, quando éramos crianças, ouvíamos falar do ano 2000 e parecia que jamais chegaríamos lá. Eu era pastor na região de Jundiaí, na virada de 1999 para 2000. E me lembro ter pregado um sermão na virada do ano com o título O Futuro Chegou. E agora? Pois já passamos pelo ano 2000, voamos pela primeira década do ano 2000, contudo, pela segunda e estamos na terceira década do ano 2000 adentro. Quais são os seus alvos para o reino de Deus? Onde você está querendo chegar? Para onde você está indo mesmo? Quantas vidas você, cristão, ganhou para Jesus nesse último ano? Qual é o teu relatório diante de Deus neste final de ano? A maioria não tem nada para Deus, porque está indo para lugar nenhum, ou indo na direção errada. A maioria das pessoas não tem objetivos.
não sabem aonde querem chegar. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer com a sua vida cristã? São perguntas que precisamos responder para sermos campeões de Cristo no ano novo. A maioria das pessoas trabalha para comer e come para trabalhar e vai nessa roda viva. Para onde? Para lugar nenhum. O atleta tem alvo. Ele quer ser um campeão. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: vamos correr, porque no mundo um só ganha. Mas nessa corrida, que é a corrida de Deus, aqueles que se engajam serão campeões. Você só tem que se engajar, que se achegar. O resto é com o Espírito Santo. Você vai vencer. Basta que você tenha um objetivo. Em quarto lugar, o verdadeiro campeão é aquele que consegue se manter por mais tempo entre os melhores. Campeão nem sempre é o que vence. Ganhar uma vez e nunca mais ganhar não faz um campeão. O verdadeiro campeão é aquele que consegue se manter vencedor por muito tempo. O rei do futebol, Pelé, está aí para contar a história. A maioria da nossa geração nunca viu Pelé jogar, mas até hoje ele é considerado no mundo todo o rei do futebol. Você quer ser um campeão de Cristo? O que você tem feito para Deus? Quantas almas você já ganhou para Cristo? Continua ganhando. Ganhar uma alma para Jesus e não continuar ganhando não faz um campeão. Tem gente que se orgulha de suas realizações para Deus no passado. Isso não faz o verdadeiro campeão. O verdadeiro campeão é aquele que consegue se manter por mais tempo entre os melhores. Você faz e continua fazendo por muito tempo. Deus me dá o privilégio de compartilhar esta palavra com vocês. E eu quero lhes perguntar: quais são os campeões de Cristo, para que juntos desenvolvamos a obra de Deus? E se daqui a 10 anos eu fizer a mesma pergunta, você confirmará que continuará unido aos demais para a realização da obra de Deus? Ou terá mudado as suas convicções com respeito ao reino de Deus, com respeito à palavra de Deus? Percebem aonde eu quero chegar? O verdadeiro campeão se mantém vencedor por muito tempo. O verdadeiro campeão de Cristo se mantém servindo ao reino de Deus por décadas e décadas, independente de circunstâncias e problemas. Se você não for um campeão de Cristo, em pouco tempo estará desanimado, caído contra os seus irmãos, contra a sua igreja, abandonado, caído aí pelas ruas da cidade. Mas Deus lhe chamou para ser um vencedor, um campeão eternamente. Quem lhe chamou vai lhe preservar até o dia de Cristo. E a Bíblia Sagrada diz para nos apresentarmos a Ele como noiva, sem pecado, vencedora e vencedor, para receber a coroa da vitória das mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a promessa que precisamos tomar posse. Em quinto lugar, o campeão é aquele cuja presença muda a face de um ambiente. O verdadeiro campeão muda a face de um ambiente e desequilibra o adversário. O campeão mostra por que veio. Quando o verdadeiro campeão chega, alguma coisa acontece. A Copa mais comentada no Brasil até hoje é a de 1970. A maioria de vocês nem tinha nascido ainda. Um dos grandes fenômenos do futebol em 1970 era um jogador chamado Gerson. E na Copa de 1970, correu um boato que o Gerson não ia jogar. Ninguém sabe até hoje se foi um charme do Zagallo ou se havia mesmo esta dúvida. Era um jogo importante contra a Inglaterra. O Gerson não vai jogar. E ficou por dias e dias esta dúvida. E a Inglaterra se perdeu. Porque ficou aquele dilema, aquela dúvida, aquela expectativa. Se o Gerson não jogar,
quem vai jogar no lugar dele? E se ele jogar, qual seria o time para enfrentar o Brasil? Porque a presença do Gerson desequilibraria aquele jogo. O Brasil tinha time para ganhar da França folgado em 1998, de longe. O Brasil era, de longe, o melhor time do mundo. Mas no dia da grande final, estourou o boato que o melhor jogador do mundo e do Brasil não estava bem de saúde e não ia jogar. O mal-estar do Ronaldo desestruturou todo o time do Brasil e o Brasil perdeu. Porque a presença de um campeão muda a face de um ambiente, tanto do ponto de vista negativo quanto do ponto de vista positivo. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Você quer ser um campeão de Cristo? Então, pergunte para si mesmo o seguinte: a minha presença muda alguma coisa? A minha presença é uma contribuição para o reino? Ou você só sabe criticar? Só sabe apontar defeitos, apontar os erros, fazer críticas destrutivas, focalizar o olhar em derrotas, problemas, dificuldades, sem dar os passos para o arrependimento, não são características dos campeões de Cristo. São características do adversário, o diabo, que faz tudo isso e não precisa de ajudantes. Apocalipse nos diz que ele é o acusador dos irmãos. Se você for um derrotado, companheiro do adversário, em pouco tempo verá um montão de erros em tudo e em todos, sem possibilidades de vitórias. Enquanto o verdadeiro campeão é aquele cuja presença muda a face de um ambiente. Você é capaz de mudar a face de um ambiente que está errado? Ou você é apenas mais um num coro que canta e grita sobre os pecados alheios? Quem muito grita sobre pecados alheios, esconde esses mesmos pecados no seu coração. E em nome de uma santidade falsa, como não pode atacar a si mesmo, ataca o seu pecado encontrado na vida do outro. Chegamos no final de um ano e estamos nos preparando para entrar em um novo ano. Você é chamado para fazer parte de um time de campeões. Os campeões de Cristo no ano novo. Por isso, em primeiro lugar, tenha um preparo digno de campeão na presença de Deus. Em segundo lugar, supere os seus próprios limites, fazendo cada vez mais e melhor para Deus. Em terceiro lugar, busque os verdadeiros alvos que Deus tem para a sua vida e persiga-os com ritmo e disciplina. Em quarto lugar, não desista jamais, porque o verdadeiro campeão se mantém por muito tempo entre os melhores. Em quinto lugar, deixe o Espírito Santo te usar para que possas mudar o seu contexto. O meu desejo é que juntos sejamos os verdadeiros campeões do Senhor para o novo tempo. Feliz Ano Novo para você, sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Um abraço.